Decidir os rumos dos seus investimentos para o próximo ano depende de informação. É por isso que nós repaginamos o Rota 26, trazendo informação sobre cenário, sobre mercado e tudo que envolve o mundo dos investimentos para que você possa tomar as melhores decisões para os meses que vêm pela frente. Nesse primeiro episódio, a gente fala dos rumos do cenário, dos rumos do mercado para que você defina os rumos do seu dinheiro. Então é hora de começar a traçar essa rota para os seus investimentos em 2026 e não dá para começar de outro jeito senão falando de cenário econômico. O que teve de relevante em 2025 e como se preparar para o que vem pela frente no ano que já está quase começando. É para isso que estamos aqui com o André Matzin, que é economista do Itaú, e com o Martim Iglesias, que é líder em recomendação de investimentos do banco, para ter esta conversa de cenário e recomendação para abrir a nossa série Rota 26 desse ano. Sejam bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. É um prazer todo meu estar aqui com o André, com você. Vai ser muito bom. Um prazer, muito obrigado. A gente que agradece. Vamos começar com uma pergunta para vocês dois. Quais foram os pontos altos ou as grandes surpresas que o ano de 2025 nos trouxe nos mercados? Vale falar daqui, vale falar de fora? Olha, foram tantas que é melhor dividir em duas partes, né? Acho que quando a gente começa pelo cenário externo, especialmente Estados Unidos, a gente teve um primeiro semestre que foi muito marcado pelo efeito das tarifas, né, por todas as incertezas ali comerciais que tiveram consequências, inclusive fiscais americanas, e levaram a um processo de desdolarização, ou seja, o investidor saindo do dólar, eventualmente buscando outros ativos, o ouro, criptomoedas, por que não moedas da América Latina, né? E acho que esse foi o grande evento ali do primeiro semestre. Depois a gente teve no segundo semestre, né, 3 cortes de juros pelo Fed, a gente teve fim do shutdown nos Estados Unidos, a gente teve a desescalada de tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que trouxeram um pouco de estabilização nesse dólar global. Tá? Aqui para o Brasil, acho que o primeiro semestre foi marcado pelo fim do ciclo de alta de juros, né? A Selic ela finalizou ali em 15%, né, em junho desse ano, e o segundo semestre foi marcado ali pelo início da desaceleração da atividade, né? O PIB no segundo semestre está praticamente de lado, e os efeitos da desinflação, né, que vão abrindo aqui as condições, inclusive, para que o Banco Central possa cortar juros no ano que vem. Acho que teus pontos são muito bons do lado econômico. Posso citar algumas coisas de mercado, tá? Eu diria que de alguma forma foi uma surpresa a forte valorização da bolsa local esse ano, né? A gente vinha trabalhando com uma bolsa num ritmo fraco já faz algum tempo, né? E estamos, né, nesse momento que estamos gravando aqui, estamos trabalhando aí nas máximas históricas nominais. Acho que tudo isso é função principalmente de um ambiente externo bastante favorável, que favoreceu não apenas a bolsa local brasileira, mas bolsas pelo mundo, ativos de risco no geral, como o André acabou de comentar, né? A gente viu bolsas na América Latina avançando muito. Nos Estados Unidos nem se fala, né? Particularmente as empresas de inteligência artificial. Então, eu diria que de forma geral a gente viu um ambiente risk-on, né? De risk-on como um todo pelo mundo, né? E o Brasil está dentro dessa dinâmica também. Acho que esse, para mim, é um dos principais destaques do mercado desse ano. E da recomendação também, Martim? Da recomendação, de alguma forma, sim, eu acho que a gente está hoje com visão positiva para a Bolsa, a gente acha que ela continua avançando, mas quando a gente compara qual que era a visão, como o mercado estava em dezembro do ano passado, o mercado estava muito tensionado, o mercado estava bastante preocupado com os acontecimentos que poderiam vir. A gente estava com uma inflação muito forte, né, com o dólar trabalhando acima de 6, né, podendo criar novas pressões inflacionárias, né? Então a gente viu o mercado muito tenso no final do ano passado. Acho que muito, né, André? Acho que a questão do dólar, né? O dólar ajudou demais na inflação, ajudou demais a retirar pressões inflacionárias, permitiu que já tivéssemos parado de subir juros por aqui, que lá nos Estados Unidos já também, né? Por outro lado, tem um corte de juros importante, mas aqui acho que uma parte relevante
dessa questão da redução da inflação e das perspectivas de juros veio por conta do dólar, e isso também foi ajudando o mercado de bolsa, né? Então, a renda variável, de alguma forma, foi ajudada pelo ambiente positivo internacional e pela própria redução da maior parte dos agentes de mercado sobre como seriam as taxas de juros por aqui, né? Então, acho que essas duas coisas combinadas ajudaram bem. Boa. Vamos começar a entrar um pouquinho então no cenário internacional, pegar um pouquinho do spoiler que o Matsin trouxe ali, a gente vai falar mais tarde sobre tarifaço, mas queria primeiro começar falando sobre Fed, né? Teve aí esse ciclo de queda, quais são as perspectivas que se trabalha para o ano que vem, para 2026 em termos de mercado global, a questão inflacionária que pesava muito nos últimos anos, se falou muito da questão da inflação global e também a questão dos juros nos Estados Unidos propriamente. Perfeito. Aos poucos, a inflação americana tem mostrado um melhor desempenho, né? Tem projeções, inclusive, melhores na última rodada aqui de projeções do Fed. Acho que isso contribuiu para que nas 3 últimas reuniões o Fed cortasse juros, né, ao ritmo de 0,25 por reunião. Mas daqui para frente, a gente teve um comitê dividido e o Fed deixou muito claro que, olha, a gente vai ter cautela, agora é o momento de observar mais informações sobre a economia antes de dar o próximo passo de cortar juros adicionalmente, né, de seguir nessa jornada. Então, acho que a barra para que o Fed corte mais no curto prazo, ela está mais alta, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai precisar ver uma desaceleração mais intensa da atividade para justificar um corte adicional no primeiro semestre. Então, a gente tem uma convicção de que, nesse momento, o Fed para de cortar por um tempo, e se ele voltar a cortar, viria possivelmente no final do ano que vem, já sob uma nova diretoria do Fed, é outra história, tá? Eu vejo que, de fato, a economia americana está desacelerando, já mostra alguns sinais de desaceleração, né? Eu chamaria de moderação, né? Porque ela estava forte, né? Acho que o mundo inteiro vinha crescendo de alguma forma bastante forte. Acho que é por isso também as pressões inflacionárias que a gente vê no mundo todo, né? Então, Exato. a gente está passando por uma normalização, né? Ou seja, a inflação está cedendo, talvez gostaríamos que estivesse cedendo mais rápido, né? Mas, de fato, está cedendo, juros sendo cortados e a economia se normalizando. Eu acho que esse contexto é muito importante para entender o ambiente de risk-on. Crescimento, com inflação desacelerando, juros sendo cortado, sei lá, se acabou, né? A Europa já parou faz algum tempo, os Estados Unidos parece que para agora, mas de fato a gente está num ambiente que é positivo para os ativos de risco, né? Então, eu acho que isso é importante ter em mente também o tempo todo, né? Esse contexto global positivo. E quando a gente traz essa conversa para dentro da recomendação, mesmo nesse contexto, mesmo numa economia talvez desacelerando lá fora, ainda ter ativos internacionais na carteira, seja via Avenue, seja via produtos aqui do mercado local, faz todo sentido? A diversificação com ativos descorrelacionados é sempre boa. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que a gente entende, assim, que esse ambiente positivo vai continuar por algum tempo, tá? Então, nesse sentido, ainda ter ativos de risco, ou uma combinação boa de ativos de risco, como Bolsa Americana, como título de renda fixa americana, né? Misturado com uma diversificação um pouquinho mais ampla, né? Acho que esse é outro aprendizado, não tinha citado desse ano, né? É que acho que o mundo viu que estava muito concentrado em Estados Unidos, né? E começou a se espalhar dinheiro particularmente para a renda variável emergente, né? E aí tem esse ponto. Então, diversificar, mas diversificar de uma forma ampla. Particularmente em relação à visão das classes de ativo, a gente tem uma visão muito positiva para bolsas emergentes, né? É a única classe que a gente está com mais 2, né? Numa escala que vai de -3 a +3, nós estamos com +2 em bolsa de países emergentes. Acho que eles são os principais beneficiados dessa combinação que eu acabei de falar, de crescimento se normalizando, inflação caindo, juros sendo cortado, com um dólar fraco, né? Que de alguma forma também retira pressões sobre endividamento de governos, de empresas, que também reduz pressões inflacionárias no mundo emergente. Então a gente tem essa visão positiva aí, bastante positiva, inclusive, para os emergentes. Dá alguns exemplos para a gente quando você fala em emergentes. De emergentes, eu estou falando basicamente do indicador global dos emergentes, o MSCI Emerging Markets, mas certamente a gente vê a Índia, por exemplo, com um grande destaque. Esse índice também tem um peso importante em China, né? Alguns países da América Latina, como o próprio Brasil, também tem algum peso, né? Mas eu diria que é um pouco mais ligado a esse ativo específico que mede, de alguma forma, o agrupamento dos emergentes, tá?
Mas acho que tem algo de Índia por aí, tá? Bastante bem esse ano aqui. Ó, fica o spoiler. Agora, vocês tocaram no ponto do dólar. Vamos falar um pouco de câmbio? A gente, no começo do ano, chegou o mercado a trabalhar com alguma perspectiva de um dólar crescente. Isso acaba não acontecendo no final do ano. Como é que a gente analisa o comportamento da moeda em relação ao real ao longo desse ano e como é que se imagina que isso possa se desdobrar ao longo de 2026, diante desse cenário que vocês acabaram de trazer de uma desaceleração da economia norte-americana? Perfeito. Acho que do lado aqui econômico, né, a grande surpresa, sem dúvida, foi o dólar fraco, especialmente concentrado ali no primeiro semestre, que trouxe esse alívio aqui sobre a nossa moeda, e no momento em que o real continuou performando bem num contexto de juros altos, né? Quando a gente olha aqui para a América Latina, praticamente todos os nossos pares cortaram juros nos últimos 12 meses, né? Desde o México, Chile, Colômbia, até a Argentina cortou juros nos últimos 12 meses, e o Brasil, né, paradinho com a sua Selic a 15. Esse diferencial de juros, né, Selic menos uma Fed Funds, certamente nos ajudou no sentido de trouxe aqui um efeito aqui de entrada de capitais, aprecia o nosso câmbio, mantém um patamar mais apreciado para a moeda. Ano que vem, naturalmente, é um ano eleitoral. A gente costuma ter momentos, né, historicamente, de maior volatilidade em ano de eleições, mas ainda assim nós temos aqui uma projeção de câmbio na casa de 5,50, tá? Que de certa forma não é um patamar muito diferente do que nós temos visto aqui nos últimos meses, né? De um lado, você vai ter uma taxa Selic um pouco menor aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem que entender que a gente vem de um patamar de juros bastante contracionista, né? Então, certamente, isso acaba contribuindo aqui para fundamentos ali de um câmbio não tão diferente aqui do que nós temos visto na margem, tá? Acho que está perfeito o que o André colocou, né? E acho que vale a pena destacar aqui que foi um movimento muito global, tá? Não foi um movimento localizado aqui, né? O dólar perdeu valor em relação às principais moedas. E aqui acho que tem dois pontos que motivaram isso. Primeiro, essa redistribuição global dos investimentos, né? Acho que, né, o mundo estava, no meu entender, muito concentrado em ativos americanos e espalhou de alguma forma. Entrou uma parte aqui no Brasil, só que essa partezinha aqui já é suficiente, por exemplo, para fazer a nossa bolsa subir. Bolsas outras na América Latina também andaram muito bem, né? Mas, por outro lado, acho que houve a preocupação um pouco com as contas, né, com o fiscal americano também, né? Fez os juros americanos longos se manterem em níveis bastante elevados, né? Provavelmente sinalizando a gente saindo de títulos do Tesouro Americano durante o ano e procurando também outras coisas aí, né? Tanto que a Treasury de 10 anos está acima dos 4% em dólar, que é um patamar, né, de juros bem alto. E a de 30 acima de 4,5%, chegou a bater 5% em algum momento, não sei exatamente como está agora, mas são patamares bastante elevados, né? Essa preocupação fiscal também provocou também parte dessa desvalorização ali, essa queda do dólar, né? E de alguma forma ajudou alguns ativos conservadores. Acho que um outro destaque é o ouro, né? Que durante o ano não parou de subir. Teve aí uma correçãozinha em algum momento, mas de qualquer jeito, trabalhando aí nas máximas históricas, batendo recordes atrás de recordes, né? Os criptoativos, de alguma forma, também, né? Acho que sofreram uma correção um pouco mais forte, mais recentemente, já recuperaram uma parte, mas dá para ver que há algum movimento de redistribuição de ativos financeiros de uma forma mais ampla pelo mundo. A partir também de um boom que teve alguns criptoativos ao longo do ano. Claro. Não, sim, a queda veio e tem cara de uma correção, né? Não tem cara de a princípio, de uma descaracterização de um movimento de alto e longo prazo. Uma mudança estrutural. Não parece, né? Não parece. Parece um movimento de realização super normal, né? Aliás, é saudável sempre a gente ver movimentos de realização após movimentos de valorização intensos, né? É uma coisa que pode acontecer, né? Naturalmente sempre acontece, talvez no ano que vem, mesmo com uma visão positiva para emergentes, com visão positiva para a Bolsa Brasileira, a gente tem alguma correção um pouco maior, sem descaracterizar o movimento como um todo, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas esse ponto que você trouxe, eu só queria aproveitar o gancho dos criptoativos, é importante para relembrar quem investe nisso, de ter cautela
tomar cuidado e uma composição de carteira, né, Martim? Porque aquele ânimo todo quando bateu a máxima ao longo desse ano e depois essa reacomodação que você traz mostra o tamanho da volatilidade desse tipo de investimento, Claro, né? sei lá, acho até que reduziu um pouco a volatilidade mais recentemente, mas a gente costumava trabalhar com uma volatilidade que era 3, 4 vezes a volatilidade da Bolsa brasileira, ou seja, uma volatilidade muito elevada. Então, e obviamente, quando você tem um ativo com essa volatilidade, as correções, né, os simples ajustes, realizações, elas já são intensas, né? Então é importante sim o investidor olhar, pensar, né, não tomar uma decisão precipitada de se expor ou se sobreexpor a algum ativo que tem tamanho risco, né? Então, sempre tem que respeitar o perfil, verificar, analisar. A gente sempre pede para evitar, não é uma fatia da nossa pizza original, né? Mas a gente pede para evitar concentrações exageradas, porque uma fatia, sei lá, mediana de criptoativo, ela domina todo o risco da tua carteira, né? Então, a gente precisa tomar uma decisão consciente. Boa. Queria amarrar o nosso assunto mais global antes da gente entrar no mercado e no cenário especificamente locais. A gente falou aqui um pouco de juro americano, a gente entrou no dólar, falou de cripto e queria que a gente falasse um pouco sobre tarifas, porque querendo ou não, pode não ser um assunto diretamente atrelado a investimentos, mexe com o mercado e a gente viu isso acontecer muito ao longo de 2025 em mais de um momento. Mesmo com esses acordos amarrados no final do ano, vocês entendem que é um assunto que pode movimentar mercado no ano que vem ainda? Ou esses acordos tendem a acalmar um pouco os ânimos ainda ao longo do próximo ano? Perfeito. Olha, eu acho que do ponto de vista econômico, a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para ver os efeitos de médio prazo na inflação americana em particular e no restante do mundo, mas acho que as grandes novidades elas foram contidas a esse ano, tá? A gente não está trabalhando aqui com nenhuma disrupção, nenhuma novidade muito grande para tarifas no ano que vem, até porque o Trump, ele já, na cabeça dele, ele já cedeu ali os pontos críticos, né, da tarifa, inclusive no Brasil, ele retirou parte ali das tarifas para alguns setores específicos e deu a sinalização de que, neste momento, não abriria para novas negociações, tá? Do lado brasileiro, né, vale notar que o efeito da tarifa ele foi importante, né, para alguns setores da economia que estavam expostos ali às exportações para os Estados Unidos, mas do ponto de vista macroeconômico, desde o princípio, o efeito agregado sobre o PIB ele era relativamente contido. E agora com alívio, né, sobre proteína, café, entre outros setores, a gente entende que esse efeito macro ele não é tão grande a ponto de mexer ponteiro, tá? Então o nosso sentimento é que para o ano que vem esse tema das tarifas ele está um pouco mais pacificado. Evidentemente, para os Estados Unidos, o efeito sobre a inflação ao consumidor americano ainda é algo para se observar. Aqui no Brasil, acho que é um tema que de certa forma já está mais endereçado no preço dos ativos e na projeção dos economistas. Do ponto de vista dos mercados, acho que ela ensina ou reforça um ponto super importante, que é evitar decisões precipitadas, tá? Porque o dia do anúncio das tarifas, depois do dia gerais, né? Depois do dia do anúncio das tarifas brasileiras, provocou muita volatilidade no mercado, muita gente querendo sair das suas posições e tudo mais, né? No fim das contas, os mercados se equilibraram, né? O mercado tinha muita preocupação sobre o impacto inflacionário, eventualmente sobre a retirada de poder de compra das famílias, poderia ter um impacto de desaceleração mais forte da economia. Até agora nós não vimos nada. Por isso que o André você está falando que de fato a gente precisa de mais tempo para entender, né? Exato. E aí o fato dos mercados se estabilizaram, as bolsas subiram depois disso. Então, para mim, eu acho que é super importante reforçar essa visão de evitar tomar decisões precipitadas, né? Porque muitas vezes essas decisões precipitadas acabam se mostrando equivocadas, né? Então, é importante, né? Quando o nosso cliente, o nosso investidor nos procura num momento como esse, geralmente a nossa orientação é de manter a calma, se não houve mudança relevante nos seus projetos de vida, nos seus planos, no seu perfil do investidor, geralmente é para manter as suas posições ou eventualmente fazer algum ajuste, mas tudo de uma forma muito pensada, né? Ótimo. Bom, vamos trazer a nossa conversa para o cenário local aqui, para a gente falar um pouco mais aprofundado sobre taxa de juros, sobre bolsa e sobre inflação. Queria começar com a taxa de juros. O ano termina com 15% de taxa Selic.
começou com várias projeções, terminou no 15% e agora as projeções são de queda em 26%, porém finalizando o ano ainda alta, né? A gente não pode dizer que as projeções de encerramento de 26% elas são de uma taxa baixa. Queria que vocês trouxessem um pouco para a gente o que isso representa diante de macroeconomia, porque tem uma diferença muito grande no impacto na economia, no impacto dos investimentos, muitas vezes, né? E como é que a gente enfrenta esse desafio na composição da carteira, porque também é um desafio de desacomodar o conservadorismo extremo ali, né, Martim? Com uma taxa livre de risco tão alta como ela deve se manter ao longo do ano que vem, né? Perfeito. Acho que do ponto de vista, então, da atividade, né, a gente tem esse processo de desinflação em curso, o mercado de trabalho ele continua bastante apertado, né, a taxa de desemprego ela está nos seus mínimos aqui históricos, né, desde que o IBGE aqui, ele tem essa nova metodologia registrada de 2012, mas aos poucos a gente começa a ver o mercado de trabalho começando a dar sinais de moderação, a gente começa a ver um processo de desinflação em curso, né, primeiro obviamente motivado por alimentos industriais, mas aos poucos a inflação de serviço, o núcleo da inflação, ela também tem dado sinais aqui de um patamar mais confortável aqui. E isso vai criando condições para que o Banco Central ele inicie o seu ciclo de cortes no ano que vem. A gente entende que o BC muito provavelmente vai começar a cortar os juros no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Mas naturalmente, dados os riscos fiscais ainda muito grandes no Brasil, esse espaço, né, esse ciclo de cortes, ele ainda mantém um juros bastante contracionista para o ano que vem. Tá? Do ponto de vista de ativos, né, o mercado ele olha mais o delta, né, do que necessariamente o nível terminal, mas certamente acho que são esses dois movimentos. Você tem um primeiro semestre marcado por esse processo de cortes, e certamente os próximos passos à frente vai depender do fiscal, vai depender da sustentabilidade da dívida pública. Eu acho que do lado dos ativos, obviamente, investimentos em juros são interessantes hoje no Brasil, né? Então, uma taxa de juros reais elevadas, né? Mesmo que, como você citou, haja uma queda aí de alguns pontos durante o ano que vem, ainda vai se manter elevado. Esperamos também que a inflação caia, né, durante o ano que vem. Então, isso também ajuda um pouquinho a que a redução dos juros reais não seja tão intensa. Mas aí vale a pena ter. A gente tem uma preferência pelos indexados à inflação, tá? Pagando juros reais acima de 7% acima da inflação, né? Então, a gente acha que para aquele que tem um horizonte um pouquinho mais longo, né, de fato é uma oportunidade. A inflação mais 7 é muito juro, tá? Mas de qualquer jeito, as outras alternativas são muito boas, né? A Selic praticamente sem volatilidade, né? Você pode investir num título do Tesouro, né? Ou até algum título de crédito privado, muitos deles com isenção, né? Então, se você investe com essas características, você vai ter a rentabilidade bastante boa. A queda, aí vai depender, né? Se a queda for mais intensa do que aquilo que o mercado espera, talvez haja uma oportunidade adicional no prefixado, mas o fato é que o mercado já precifica muita queda aí, não muita queda, mas uma grande parte do que a gente enxerga que é razoável de acontecer. Mas eu concordo com você, totalmente. É discreta a queda quando a gente compara outros movimentos de corte de juros. E acho que o obstáculo principal aqui está ligado à situação fiscal, né? Você mencionou pré-fixados. Esse horizonte de queda para 2026, ele pede atenção com pré-fixados, mesmo que seja uma taxa terminal ainda relativamente alta? Na verdade, o prefixado ele vai ser beneficiado ou prejudicado depender de como vai se dando esse movimento de queda, né? Quer dizer, se no fim das contas o mercado entender que o governo cortará o que ele acaba cortando de uma forma mais intensa, isso é só um benefício para o prefixado, né? Depois, aí obviamente os pós-fixados, as Selics vão ir caindo, né, no mesmo nível e na mesma toada de corte de taxas pelo Banco Central, mas de qualquer jeito, nós vamos ter níveis de juros reais muito elevados, Renato. Os juros vão ser muito elevados, de qualquer forma, né? Quer dizer, juros reais que certamente ajudam aquele que tem uma posição de investimentos aqui no Brasil. Depois falamos da Bolsa, né? Quer dizer, acho que vai ser tua próxima pergunta, né? Mas claramente, dependendo de como for esse ciclo de cortes, poderemos começar a ver algum direcionamento de recursos, sim, da renda fixa para a renda variável pelo investidor local, coisa que tem sido muito tímida até agora, né? A gente vê os fundos de renda variável com poucos recursos, mesmo pessoas físicas operando na bolsa. O lado ruim disso é que a maior parte das pessoas não pegou essa valorização da bolsa, né?
porque não estavam alocados, né? Porque Preferiram a ainda segurança. a alocação em renda variável está muito pequena, né? Houve uma questão de estrangeiros entrando, né? Várias casas recomendaram cedo um overweight, né? Ou seja, uma exposição acima do normal em Brasil, mas o investidor local ainda está tímido. Eu acho que preferiu sim as oportunidades na renda fixa. A gente viu muito investidor entrando em títulos de crédito privado isentos. A gente viu bastante isso, esse movimento foi importante. Mas vamos ver, né? Quer dizer, existem aí, sei lá, o ciclo não deve parar em 26, né? Provavelmente se estenda, provavelmente para 27 também, né? Ou se retome, vai. Exato. Né? Até porque os juros ainda vai estar contracionista, então Claro. ele é um Claro. processo que não vai terminar necessariamente em 26. Em algum momento do tempo, vai ser questionado uma âncora mental do investidor, que eu acho que existe, que é a âncora do 1% ao mês, né? Então, sei lá, com a taxa de juros um pouco acima de 12%, não é 12, né? Porque não é juro simples, é juro composto, né? Mas não sei exatamente, não fiz a conta aqui, mas lá perto dos 12, 12,5, provavelmente o 1% ao mês é quebrado, tá? E a gente acha que essa é uma tendência do investidor de fato passar a alocar um pouco mais em risco quando se quebra essa âncora. Tem um viés comportamental aí. É a coragem, exato, é isso mesmo. Eu acho que ele existe, tá? Porque a gente já viu em outros momentos isso acontecer. Sim. Agora, já que você entrou em bolsa, né, eu vou aproveitar. Atrapalhei teu Não é de cronograma. jeito nenhum. Aqui o cronograma ele vai acontecendo enquanto a conversa vai rolando, tá tudo certo. A gente ia falar de bolsa, obviamente. Você mencionou sobre, a gente falou antes, na verdade, de gravar sobre possibilidades ainda de crescimento e sobre o que significa essas máximas históricas que a bolsa vem renovando. É máxima, mas tem espaço ainda para renovação? De que espaço a gente está falando? E também vou emendar mais uma aqui para essa máxima, ela já antecipa a próxima queda da Selic? Ela já está contemplando isso? Deixa eu começar com a primeira Vai. parte, depois o Matsim comenta a outra parte. Essa é uma máxima histórica muito diferente de máximas históricas que a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uma máxima histórica nominal, de fato, mas se você corrigir pelo que quiser, né? Pela inflação, pelo CDI, não tem aí é de lavada, né? Mas principalmente pelo lucro que as empresas geram, né? Tem o índice preço-lucro que combina exatamente isso. A gente está com uma bolsa que está barata em relação à sua própria média, que já é barata. Então, sei lá, com essa valorização recente, a gente começa a se aproximar do preço-lucro de 9, né? Sendo que o normal, mediano brasileiro é acima de 11, pouco acima de 11. Bolsa americana trabalhando em 20. Ou seja, você pode ver que por vários indicadores ela ainda está barata. Teve um impulso, sim, né? Saiu, já teve muito mais barata, abaixo de 8, mas de fato tem espaço para andar, né? Acho que não tem como negar tudo isso. Acho que vai depender muito dos movimentos da economia, vai depender muito do movimento global, né? Se esse ambiente internacional positivo continua, né? Se o ciclo de cortes aqui brasileiro começa, né? Se de alguma forma tanto o crescimento como a inflação no Brasil se normalizam, né? Exato. Porque a gente está indo aí a gente está crescendo acima do potencial, não sei exatamente qual é o nosso potencial, mas eu já ouvi números aí entre 1,5 e 2, tá, Marci? Não sei se é um número importante de ver, então, mas de qualquer jeito, eu acho que tem espaço. Por isso a nossa recomendação, ela está em +1, ou seja, uma visão, né, nessa escala de -3 até +3, ela está com uma visão positiva de +1. Acho que tem espaço. Obviamente, quando a gente fala isso, dentro de uma carteira diversificada, dentro da fatia que condiz com o perfil, com sua aceitação a risco, mas eu acho que vale a pena, sim, ir comprando, talvez aos poucos, né, ir colocando um pouco durante o ano, né, para evitar entrar em algum movimento de volatilidade, porque eu acho que o ano poderá ter volatilidade, né? Temos a questão eleitoral, temos a troca da presidência do Banco Central americano, que não sabemos exatamente como vai se dar, né? Às vezes se dá de forma positiva, como se deu por aqui, Sim. mas de alguma forma é importante ficar atento a isso. E duas observações aqui, né? Acho que do lado dos Estados Unidos, tá? O mercado, ele precifica a troca do presidente do Fed como um evento, um risco de dólar fraco, justamente pela ideia de que você tem a possibilidade de um diretor, um presidente mais leniente com a inflação. Ou seja, um Banco Central americano que corte os juros
mesmo que sem os fundamentos adequados. E se isso acontecer de novo, seria no segundo semestre, que poderia trazer um dólar um pouco mais fraco nesse contexto. E aqui para o Brasil, só trazer uma informação aqui, né? Juro neutro, né, na economia, em termos nominais, a gente podia pensar algo em torno de 10%, tá? Isso significa que tem bastante espaço ainda, uma vez que a inflação convirja para a meta e tenha condições para isso, a gente tem bastante espaço ainda para esses juros cair nos próximos anos. A questão do timing e da magnitude vai depender, claro, da atividade econômica, da pressão inflacionária e o ambiente fiscal permitindo, né, essa convergência saudável, né? Ótimo. Eu ia perguntar de juro neutro, você respondeu minha pergunta antecipada, então eu queria que a gente fechasse esse papo falando de inflação, porque em todas os mercados que a gente abordou, vocês trouxeram a inflação como um personagem muito fundamental para o ecossistema funcionar. Quais são os obstáculos para, ao longo dos próximos meses, para a inflação não se aproximar ao máximo que ela pode do centro da meta? Ela se aproximou da meta ao longo desse ano a passos bem lentos. E o que está em jogo quando a gente fala de esse ciclo de corte começar baseado no comportamento que a inflação está agora e na projeção que a gente tem, mas a possibilidade dela não chegar aonde se quer que ela chegue? Acho que do ponto de vista, pensando aqui em Brasil, né, acho que o balanço de riscos para a nossa inflação do ano que vem, ele é para cima, né, uma inflação eventualmente até mais pressionada por conta da inflação de serviços, que tem por trás o risco do mercado de trabalho. Então, você ainda tem um mercado de trabalho bastante aquecido no Brasil, salários que têm crescido acima da inflação, né, ou seja, em termos reais positivos, e eventualmente isso acaba sendo um ponto aqui para se monitorar. Então, essa desinflação de serviços, ela é mais difícil, ela é mais lenta, persistente, e certamente é um ponto aqui para se monitorar. Outro fator são os estímulos ao consumo, né? A gente tem vários programas, né, sendo anunciados. A gente tem ali a aprovação desse ano do PL 1087, que é a isenção do imposto de renda, que vai trazer um efeito importante, né? O governo vai deixar de arrecadar 35 bilhões de reais, que vão estar à disposição das pessoas, eventualmente para consumirem. E naturalmente, quanto mais estímulos que a gente tem na economia, você acaba tendo um crescimento do PIB maior ou uma desaceleração mais lenta da atividade. E, eventualmente, uma desaceleração mais lenta de um Brasil, como você bem comentou, que tem crescido acima do potencial, você dificulta o processo de desinflação, tá? Então, acho que acaba sendo um fator que até ajuda o consumo, mantém um grau de demanda elevado no curto prazo, mas que lá na frente você acaba dificultando um pouco o processo de queda dos juros à frente. Acho que só complementando, não sei se do lado internacional eu vejo um ambiente bastante controlado para trazer inflação para cá, né? Não vejo uma grande... Vejo o petróleo super controlado, né? Tá? Tem impressão, não sei se vocês analisam ali petróleo, mas tenho a impressão de que o petróleo talvez seja para se manter ou até cair um pouco. Imagina uma assinatura de um acordo de paz. Parte dele já está meio precificado, não tem afetado tantos preços, mas eu acho que isso poderia levar a uma queda do petróleo, isso pode ajudar a inflação por aqui. Acho que o dólar, de alguma forma, é difícil pensar que o dólar perca o tamanho do valor que perdeu esse ano, tá? Mas ele se mantendo por aqui também não traz grandes pressões inflacionárias por aqui, a monitorar a volatilidade que poderá vir aí naturalmente dentro de um processo de eleição, né? Mas se isso só for volatilidade e não modificar radicalmente ou de uma forma importante o nível do câmbio, a inflação vai se manter controlada, acredito eu, né? Então, só citei isso porque, de fato, o determinante de tudo aqui é o ritmo da atividade local, né? No meu entender, eu concordo totalmente com isso. É a atividade local, o ritmo da atividade local que vai determinar esse ritmo da inflação e, no fim das contas, a velocidade, né, com que vai ser cortado o juro no ano que vem. Boa. A gente começou falando sobre pontos fortes do mercado e do cenário de 2025 e surpresas. O que vocês chamariam atenção para o próximo ano? O que pode ser assunto em 2026? Claro, um ano eleitoral no Brasil, aí não vale a eleição. Mas que outros pontos vocês chamariam atenção agora, no final de 2025, para a gente chegar lá no final de 26 e ver se a coisa realmente foi tudo isso ou não, hein? Posso tentar aqui começar, André? Por favor. Então vamos Vale lá. ativo, vale mercado, vale evento? Não, eu acho que
Um pouco das coisas que a gente já falou, tá? Dos Estados Unidos, sem dúvida, o tamanho, a continuidade ou não do ciclo de corte de juros, né, que na verdade significa como é que vai a economia e como vai a inflação por lá. Acho que isso vai ter que monitorar, isso aí é até meio óbvio, né? Mas acho que tem que monitorar também a troca da presidência do Banco Central. Acho que, e aí, sei lá, o nome deve ser indicado em breve, mas a história não para por aí, né? Aí ela começa por ali, né? Para entender, para conversar, para ser entrevistado, depois as decisões, depois as coletivas, e aí vai, isso vai nos acompanhar. O Powell, ele termina o mandato em maio. Tá? É maio. E eu acho que esse é um outro ponto. Acho que uma outra coisa que é importante a gente monitorar é como é que continua o ciclo de inteligência artificial, né, nos Estados Unidos, né? Todo o sentido, não só as ações de inteligência artificial, mas como isso começa não sei se a palavra começar é boa, porque talvez já tenha começado, mas vai levando ganhos de produtividade para a economia. Acho que essa é uma conversa que acho que é super importante também, né? Talvez isso modifique PIB potencial por ser uma nova tecnologia, né? Aumente, né? De alguma forma, talvez tenha impacto no mercado de trabalho, né? Que não sabemos exatamente como é que é. Depende um pouco da intensidade, né? Porque se for uma disrupção muito grande, você cria profissões que não existem. Cara, ou será que é só um ganho de eficiência a ponto só de aprimorar o que a gente já faz no dia a dia, né? Ou de inovação Não, também. claro, ela é inovação, mas qual é o efeito? Qual a gradação, esse da é o ponto. disrupção, né? Por isso que é algo que vai nos acompanhar. Mas dessa vez não é apenas nas ações dessas empresas, é como isso transborda na economia, tá? Acho que esse é um ponto super importante. Não sei se o Martin quer complementar internacional, local. Acho que você citou as eleições, mas certamente o início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, no meu entender, é super importante. Eu acho que é o principal determinante nesse sentido aí. E se o Brasil for campeão? Essa aí talvez seja uma das grandes notícias, mas você sabe que tem alguns estudos ali comportamentais que dizem que coisas como essa trazem otimismo e tendem a fazer ativos se valorizarem, tá? É uma coisa meio psicológica, tá? Já li alguns uns artigos nesse sentido. É meio psicológico, obviamente, não é isso que determina crescimento de longo prazo, valorização dos ativos, mas o otimismo, você sabe que até dias de sol tem maior número de alta na bolsa do que dias nublados. Não sei se você já tinha visto isso. Também é psicológico, né? Essa é uma ótima conversa para agosto, por aí. Não, para agora também. Vamos ver se tá o dia bonito. Verão. Hoje tá lindo. Olha, eu acho que do lado internacional eu traria o exemplo da China, tá? Acho que existe uma discussão muito grande de mercado. Como é que a China vai sustentar o seu grau de crescimento daqui para frente, tá? Então, quando a gente olha aquela China dos últimos anos e décadas, que foi sustentada por investimentos, que garantiu o boom de commodities e tudo mais, ela naturalmente ela vem diminuindo a participação desses investimentos na economia. À medida que ela vai enriquecendo, o consumo doméstico vem ganhando relevância na pauta, só que a gente fala o seguinte, olha, PIB potencial, ele é função de capital, trabalho e produtividade. Capital, uma vez que o custo de dinheiro no mundo ainda está alto, e uma vez que a China fiscalmente tem uma dívida grande, ele é limitado. O trabalho, né, a população está envelhecendo rapidamente na China, ela está perdendo aquele bônus demográfico, também não dá para garantir que isso vai sustentar o crescimento. Então, muitos dizem, né, que você só equaciona o crescimento chinês nos próximos anos com produtividade. E produtividade vai vir em grande parte, provavelmente, da própria IA. Então, acho que essa questão da IA também ela pode ser um fator aqui fundamental para a sustentabilidade de crescimento chinês, que vai ter um impacto aqui em diversas cadeias, inclusive em preços das commodities, né? Acho que no último ano em particular, a China se tornou a fábrica do mundo, né? Ela exportou muito, a presença dos produtos chineses, inclusive aqui no Brasil, tem provocado desinflação de preços industriais, né? A gente sabe que é um produto que vem com preço competitivo, com bastante ociosidade lá da China e tudo mais. Então, acho que esses são temas estratégicos aqui para a gente entender dinâmica de commodities e sustentabilidade de crescimento global partindo da China no ano que vem, tá? E, evidentemente, aqui no Brasil, acho que não dá para escapar do que já foi comentado aqui, acho que o início do ciclo de cortes. Será que a gente consegue equacionar, né, estímulos ao consumo e desinflação? Para mim parece um puzzle, né? E certamente é, né? Então você tem aí um desafio para a política monetária, que é justamente como é que eu corto juros no momento em que você tem estímulos ao consumo e você ainda precisa desinflacionar a economia, né? Então acho que esse é
a grande dúvida, né, a grande ponto de atenção que vai definir os parâmetros aqui para o investidor no ano que vem. Ótimo, temos rumos, sinalizações, informações para quem está nos acompanhando conseguir aí pensar nos seus investimentos para o ano que vem a partir dessa conversa de macroeconomia. Vem mais conversa pela frente, mas quero agradecer vocês pela presença, pela participação hoje. Bom ano, bom 2026 para todo mundo. Digo mesmo, muito obrigado pela possibilidade dessa conversa tão interessante. Obrigado, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada pela companhia nesse primeiro episódio do Rota 26. A gente espera vocês no próximo, aqui nos canais do Ion.